Não tem coisa melhor na vida do que você ter fé em Jesus. Quem tem fé em qualquer outra entidade, qualquer coisa, um dia vai descobrir que tinha fé naquilo que não funciona. Porque só há um fundamento, só há uma base sobre a qual nós podemos edificar a nossa vida espiritual. Qualquer que depositar a sua fé sobre qualquer outra base, vai estar construindo a sua casa sobre a areia. Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O Senhor Jesus ele advertiu sobre deixar de ouvir a sua palavra para acreditar em mentiras. Ele disse: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo?" Jesus está falando com aquela pessoa que ela diz crer nele, chama ele de Senhor, mas não obedece à palavra, não obedece àquilo que está escrito na Bíblia. Faz tudo o contrário do que a Bíblia ensina. E ele está dizendo: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é Jesus. E ele disse: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua ruína. O apóstolo Paulo disse: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso falando da nossa fé. Não pode estar fundamentada em outra coisa a não ser em Jesus, a não ser na palavra de Deus. A pessoa cuja fé está em qualquer outra coisa que não seja em Jesus, ela está edificando a sua vida espiritual sobre a areia. E a vida física também corresponde à vida espiritual. Quando surgir um problema qualquer, essa pessoa vai precisar que o santinho e a santinha dela faça o milagre. E ela vai descobrir que ela embarcou numa canoa furada, porque só Jesus tem poder para realizar qualquer coisa. Nele está a solução para todos os nossos problemas. Então você que precisa de uma solução, busque Jesus. Ele mandou que nós fizéssemos isso. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. E ele prometeu, ele disse: e eu vos aliviarei. Nenhum santinho disse isso para você, mesmo porque o seu santinho, a sua santinha não fala. Na hora que você vai a Jesus, ele vem de encontro a você. Em Tiago capítulo 4, versículo 8, está escrito: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Agora, como é que eu tenho que chegar a Deus? Tiago diz o seguinte: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então aqui está dizendo o seguinte: nós temos que limpar as nossas mãos. De que maneira? Confessando os nossos erros,
pedindo misericórdia a Deus, confessando o que nós fizemos de errado o tempo todo, o tempo que nós desprezamos a palavra, e desfazendo de tudo aquilo que também não é honesto, restituindo aquilo que foi furtado, se for o caso, deitando fora tudo que é imundo, tirando de dentro da nossa casa aquilo que a palavra de Deus condena, aquilo que não foi adquirido licitamente. E isso muitas vezes implica até em tirarmos da nossa casa alguns objetos religiosos, quadros, outras obras de arte que, ainda que tenha nos custado muito dinheiro, ainda que seja algo de valor, todavia é uma coisa maldita, porque ela está contra aquilo que diz a palavra de Deus. E não é só isso. Tiago diz também, voz de duplo ânimo. O que é isso? É a pessoa que tem o coração dividido. É uma pessoa inconstante. Ela quer servir a Deus, ela quer que Deus abençoe, mas ao mesmo tempo ela não quer deixar alguns costumes antigos, não quer deixar de frequentar certos lugares que Deus não frequenta. A pessoa não abre mão da crença religiosa. Ela continua acreditando em horóscopo, em simpatia. Essa pessoa, ela crê em Jesus, mas ela ainda adora Maria, guarda uma santinha na carteira. Enfim, é uma pessoa de dupla personalidade. Ela tem o coração dividido entre Deus e as coisas do mundo, entre Deus e a religião e a mentira. Ora, ela é de Jesus. Uma hora ela é igualzinha às outras pessoas do mundo. Ela não sabe o que ela quer. Ela faz as mesmas coisas, diz as mesmas tolices, segue as mesmas crendices que todo mundo segue. Mas ela quer e precisa da bênção de Deus. Mas Tiago diz, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então você tem que tirar da sua mente os pensamentos maldosos, os sentimentos perversos contra outras pessoas. Tem gente que deseja mal até mesmo para um familiar. É uma coisa absurda isso, mas acontece. Deus falou através do profeta Isaías, dizendo, pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Meus queridos, Jesus já pagou toda a nossa dívida. Ele morreu na cruz por cada um de nós, para que fôssemos aceitos por Deus como filhos. Você sabe o que significa ser um filho de Deus? Significa você gozar de toda a regalia e de todo o bem-estar do filho do rei. Você não pode mais ser oprimido pelos inimigos, porque você é o filho do rei. Então, Jesus, ele fez isso por nós, ele deu a vida dele em resgate da nossa. Nós passamos a ser vistos, através de Jesus, como filhos de Deus, por causa daquele sacrifício que Jesus fez. O Pai nos ouve e nos atende. O mínimo que o Senhor espera de cada um de nós hoje é que o reconheçamos como o Senhor das nossas vidas. Isso é o mínimo que nós temos que fazer para sermos aceitos na família divina. Temos que reconhecer Jesus como o nosso único Senhor, nosso único dono. Muita gente
não está nem aí para isso. A maioria acha que não tem nada demais em rezar para o santo da sua preferência. Essas pessoas que se dizem devoto de um santo, que veneram uma imagem de escultura, nem de longe elas imaginam que os demônios se escondem por trás desses objetos, porque na verdade isso é só um objeto, não tem nenhum valor espiritual. Mas os demônios aproveitam essas crendices e eles se escondem atrás desses objetos, dessas imagens de escultura, para enganar as pessoas e assim possuir as suas almas. Até mesmo um crucifixo com uma imagem de Cristo é pecado a pessoa possuir. Veja o que a Bíblia diz, isso não sou eu que estou dizendo. Eu estou apenas ensinando para você o que a Bíblia diz, porque estas coisas desagradam a Deus e trazem sobre a pessoa que as faz a ira de Deus. Então, está escrito em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, veja o que está escrito, diz assim: guardai, pois, com diligência a vossa alma. Olha o que Deus está dizendo aqui. Guardai, pois, com diligência a vossa alma. Guardar com diligência é você estar atento a todo o tempo. Se Deus está dizendo para você guardar a sua alma, é porque tem alguém querendo se apossar dela. E claro, esse alguém é Satanás. Por isso que Deus diz: guardai, pois, com diligência a vossa alma. Pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Aqui fala de quando Deus apareceu para Moisés e deu os mandamentos ali. Então ele diz: semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus falou convosco. Guardai-vos para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave que voa pelos céus, figura de algum animal que anda rastejando sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Então o Senhor está dizendo aqui, para não fazermos nenhuma escultura, ele diz: guardai com diligência a vossa alma. Por quê? Porque se nós fizermos essas esculturas, nós estamos colocando a nossa alma em risco, porque nós vamos ser tentados a adorar, a cultuar essas imagens, esses objetos, e Satanás vai estar escondido ali atrás para roubar a nossa fé. Então ele diz, guardar, está dizendo aqui, para não fazermos nenhuma escultura, nenhum objeto, seja de gesso, de madeira, pedra, ouro, prata, o que for, não devemos fazer nenhuma escultura, quer seja com aparência de algum ser humano, ou animal, ou réptil, ou ave, ou peixe. E Deus diz mais, ele diz, e não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles. Então não é só imagens, estátuas, não. Deus está proibindo também da pessoa adorar o sol, lua, estrela, e não podemos ser impelidos a inclinar perante eles. E nem a servir, está escrito, não te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Se o povo tivesse dado ouvidos ao mandamento do Senhor, não haveria hoje essa religião prostituta que cultua um montão de imagens que eles mesmos inventaram para provocar a ira de Deus. Sim, foi para isso que fizeram estas imagens, para provocar a ira de Deus, para levar o povo à ruína, para entregar o povo nas mãos de Satanás. O Senhor disse, não façam, mas eles fizeram. E muita gente
está seguindo isso, até sem saber, mas estão provocando a ira de Deus. A pessoa entra para a religião pensando que a vida dela vai melhorar, pensando que ali ela vai encontrar Deus, mas é o contrário. Quanto mais ela pratica as coisas que a religião ensina, não estou dizendo a Bíblia, estou dizendo coisas que a religião ensina, porque o que a Bíblia ensina é diferente do que se ensina nas religiões. Então, a pessoa entra para a religião, ela acha que ela vai estar com Deus, vai estar obedecendo a Deus, mas não, ela é enganada ali. E ela começa a praticar coisas que a religião começa a ensinar. E quanto mais ela pratica, mais ela aborrece a Deus. Jesus falou contra esses religiosos. Ele disse em Mateus 23, no versículo 15, está escrito: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os fariseus eram uma classe de religioso que julgava que só eles é que eram de Deus. Eles eram a única igreja de Deus e dominavam o mundo ali. Os outros estavam errados. Só eles podiam ler e interpretar a Bíblia. Na verdade, naquela época não existia a Bíblia. Era a lei dos mandamentos ali e os livros dos profetas. Eles é que sabiam interpretar, eles é que podiam ler e passavam para o povo o que eles queriam. E atavam até fardos pesados para o povo carregar, mas Jesus falou, eles com o dedo nem querem movê-lo. E Jesus aqui está chamando a atenção deles, dizendo, ai de vós, seus escribas e fariseus hipócritas. Vocês são fingidos, são falsos, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Quer dizer, para fazer um fiel, para fazer um seguidor. E depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Por que 2 vezes mais? Porque além de prender eles naquelas crendices, ainda levam eles a praticar aquelas coisas que eles mesmos não praticam, não. Você pensa que o sacerdote fica adorando aquela imagem ali que ele põe para você adorar? Não, ele não está nem aí para aquilo. Ele sabe que aquilo ali é um pedaço de pau, uma pedra, um gesso. Mas ele induz você a acreditar naquilo ali. Ele faz de você 2 vezes mais filho do inferno. É isso que a religião faz com os adeptos. Ela os torna filhos do inferno. Palavra forte essa. Mas não sou eu que estou dizendo aqui. Foi Jesus quem disse. Foi isso que Jesus disse. Por isso é que a religião, ela não aceita Jesus. Ela fala muito da mãe de Jesus. Te induz muito a adorar a mãe de Jesus e outros santos que eles fabricam. Muito pouco eles falam de Jesus. Quando falam, só aquela conversa mole, água com açúcar, coisa que não prega a fé verdadeira e não faz aquilo que Jesus fazia. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E quais eram as obras que Jesus fazia? Ele diz, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Mas como é que os religiosos vão expulsar os demônios se eles estão de braço dado com eles? Eles ensinam a pessoa a cultuar os demônios, porque quem cultua essas imagens, veneram essas coisas, estão contra a palavra de Deus, estão fazendo a vontade do demônio. Por isso Jesus falou, você escorre o céu e a terra para fazer um adepto fiel e depois torna ele 2 vezes mais filhos do inferno. A religião não aceita Jesus. Quando Jesus falava isso, jogava na cara deles que eles eram hipócritas, falsos, o que eles faziam? Pegavam em pedras para apedrejar o Senhor. A religião fala de Jesus, mas ela nega Jesus com as práticas dela. Tudo o que fazem contrário ao que a Bíblia diz. Só acredita na religião aquela pessoa que nunca leu a Bíblia. Se você acredita nas coisas que a sua religião te ensina, comece a ler a Bíblia. Comece a ouvir a pregação da palavra. Procura ver direitinho o que é que Jesus ensinou e o que eles faziam. E você vai ver que eles estão totalmente contrários, estão no caminho inverso. A pessoa que nunca procurou tomar conhecimento daquilo que Deus ordenou, essa ainda continua seguindo a religião.
Agora, voltando ao livro de Deuteronômio, no capítulo 4, ainda no versículo 23, está escrito: guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Meus queridos, muita gente não consegue ser liberto do mal porque não aceita obedecer o mandamento do Senhor. Tem pessoas que estão enfrentando situações difíceis e nem de longe imagina que ali por trás daquela situação, daquele problema, existe um demônio. E que entrou na vida da pessoa por causa da pessoa não obedecer a palavra de Deus. Deus condena esse negócio de venerar a imagem, seja lá do que for. Mas a pessoa que se deixa levar pela conversa mole do capeta, que usa o sacerdote religioso para desviar a fé dela, para fazer ela pensar que a coisa não é bem assim, se não fosse bem assim, Deus não falaria. Deus é bom, Ele é Pai, Ele te ama, Ele quer curar você, Ele quer dar solução ao seu problema, mas se você continuar fazendo coisas que aborrecem a Ele, você vai estar dando ao mal o direito de te oprimir. Você precisa decidir entre servir ao Senhor de verdade ou continuar vivendo como uma pessoa religiosa. A pessoa que não se decide, além dela não receber a libertação de algum sofrimento, ela nunca vai ver Deus agir na vida dela de verdade. E um dia vai chegar que ela vai precisar. Vai querer buscar Deus, mas não vai encontrar, porque ela não sabe como invocar o nome do Senhor. Porque a vida toda ela só aprendeu a rezar para a Santinha. E coisa e tal. Deus, desde o primeiro momento em que Ele se revela para uma pessoa, isso é, desde a primeira vez que a pessoa ouve a pregação da palavra, talvez hoje seja a sua primeira vez que você está ouvindo isso, saiba que desde esse momento, Deus está chamando você. Desde a primeira vez que a pessoa ouve a pregação da palavra, ela sente que Deus está chamando ela. E a partir desse momento, Deus já se colocou à disposição dela para fazer o que for necessário. Para curar, para libertar, para tirar o sofrimento, para fazer prosperar na vida. Mas a gente tem que olhar para a Bíblia. Temos que olhar para a Bíblia Sagrada e aprender como é que Deus operou no passado e temos que acreditar. E, meu irmão, colocar a fé em ação. E o Deus Todo-Poderoso, Ele há de dar o livramento. Não importa o que você esteja necessitando, Deus supre a sua necessidade. Se o problema é a vida que está toda enrolada, Deus desenrola. Se você não consegue prosperar, Deus te ajuda a prosperar. Se o seu problema é com os filhos, que não quer mais obedecer, que estão se desviando para os caminhos da droga, da prostituição, Deus resolve o problema. Se o problema é no casamento, Deus dá a solução. Mas isso não é tudo que Ele quer fazer para você, não. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando os doentes, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E a mesma coisa Deus quer fazer com cada um dos seus filhos. Ele quer, do mesmo modo como Ele ungiu Jesus para fazer o bem, Ele quer também ungir você com essa mesma unção, para que você também saia por aí, no meio dos seus familiares, vizinhos, e faça a mesma coisa que Jesus fazia. Que você comece a orar para Deus curar os enfermos. Que você, em nome de Jesus, expulse os demônios que estão afligindo as pessoas. Você vai fazer isso não só na sua vida, mas na vida dos seus familiares, na vida dos seus vizinhos e de quem Deus colocar no seu caminho para você abençoar. Isso não importa se você está começando hoje a entender a palavra de Deus. Quando você entende a palavra, aquilo que você entendeu
É o poder de Deus que vai dirigir você e que vai adiante de você para, através de você, abençoar outras pessoas. Jesus disse que para nós conseguirmos qualquer coisa de Deus, basta que a nossa fé seja como um grão de mostarda. Então tome a sua decisão hoje. Deixe esse negócio de religião e venha para o lado de Jesus. Troque de dono, troque de senhor. Saia da mão do religioso, para não falar da mão do Satanás, e venha para a mão de Deus. Basta que você tenha uma fé simples, como um grão de mostarda, para você conseguir qualquer coisa de Deus. Como é que é um grão de mostarda? É uma semente bem pequena, mas que tem uma capacidade extraordinária de germinar em qualquer terra. Em qualquer lugar que ela for semeada, ela brota. Isso significa que se você começar a semear a palavra de Deus, aquilo que você entende, dentro de pouco tempo, a sua lavoura espiritual vai estar grande. Quanto mais você pregar a palavra, mais a sua fé aumentará. Porque você verá que Deus sempre cumpre aquilo que Ele diz. E aí você vai pedir e vai receber. Porque foi isso que Jesus disse. Ele afirmou, porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Deus quer contar com você. Não deixe o diabo diminuir você. Onde Deus te colocar, ali vai estar o poder dele. Estou dizendo na palavra que ele te fizer entender. A palavra dele, ele sempre vai honrar aquilo que ele disse. Então creia e assuma o seu lugar em Cristo. Deus te abençoe.